Hologramas de cura. Os arturianos têm um sistema de cura que é baseado muito, não só nessas tecnologias, mas em utilizar hologramas para a projeção da energia deles. Como estudamos no primeiro nível, e a obra cita também, cura multidimensional, que é uma forma de eles trazer a energia do nível onde eles estão para o planeta, para nós. A base do sistema de cura arturiana é curar o corpo emocional da pessoa. Traumas, medos, situações não superadas, eles tratam o corpo emocional, o campo emocional da pessoa. De modo que ela recupere a sua autoestima, a sua vontade de viver, o seu desejo de ser feliz. Então eles trabalham muito essa questão, certo? Então eu vou mostrar para vocês alguns hologramas que foram citados. Olha aqui, isso aqui é muito conhecido, já citei outras vezes. São os agrogrifos feitos nas plantações em algumas regiões do mundo, principalmente na Europa, né? Aquelas regiões ali do Nova Inglaterra, aquele pedaço ali do Reino Unido, é muito comum isso aí ser visto. Em plantações, da noite para o dia aparece lá. São formas geométricas precisas, feitas por tecnologia avançada, porque não é possível um homem fazer isso, um ser humano fazer isso, numa área tão ampla de uma colheita, de uma plantação. Da noite para o dia, não tem. E do alto é visto aí, fotografado. Isso é coisa de arturianos. Né? Aí, olha isso aqui. Não é possível fazer isso com tanta precisão geométrica, não é verdade? São hologramas feitos na estrutura do planeta. É uma ancoragem da energia deles no planeta. Isso aqui não é para dizer estamos aqui, não é isso não. É para dizer que eles estão ajudando e estão trabalhando a favor da cura de todos nós. Tá? Olha isso aqui. Isso aqui é a foto da plantação mesmo. Olha os raios, a perfeição que é feito. Depois nós vamos mostrar o desenho que alguns artistas fizeram e canalizar intuitivamente o que significa cada holograma desse. Parece que a plantação cresce em cima e não só a holograma. Exatamente. O holograma permanece ali. Exatamente. Olha como que se trabalha. Pois não? E o interessante é que a plantação, ela cresce, ela é amassada, né? Ela é enrolada com uma trança do cabelo de uma mulher. Exatamente. Ela cresce do lado, não morre nada. Não morre nada. É o que ela acabou de falar. Não afeta a plantação. É impressionante isso daí. Eu fico pensando como que os donos das plantações acordam e vê algo assim. O que eu vou fazer? O que é isso? O Brasil tem já. No Brasil já aparece em algumas regiões. Como é que você trabalha com hologramas nesse sistema? Respire lento e pausadamente. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Mantenha o olhar fixo nas suas formas geométricas. Você vai olhar as formas geométricas em estado meditativo por um tempo, até que o holograma pareça se mover para você, na sua imagem visual. Enquanto isso, continua a respirar suave e profundamente. Você viu que a respiração suave e profunda é o tempo todo para absorver os efeitos das energias e dos hologramas, certo? Feche seus olhos, permaneça nesse estado alguns minutos, para que seu inconsciente absorva a frequência de luz, porque cada holograma tem uma frequência de luz. Você precisa absorver. E isso aqui é a recomendação que eu deixo. Abra seus olhos e volte a focar a mandala, a imagem. Essa prática pode variar de 10 a 60 minutos. Não faça muito longa, não precisa disso. Então, repetindo. Respire lento e pausadamente, mantenha o olhar fixo na forma geométrica, num estado meditativo, por um tempo, até que o holograma pareça mover-se. E absorve a frequência de luz para você. É assim que é tratado no sistema deles. Vamos ver alguns aqui, desenhos agora. Alguns desenhos feitos a partir dos agrogrifos nas plantações. Veja lá, o artista pegou a imagem e colocou cores das energias por intuição. Bom, algumas interpretações eu até concordo aqui que foi feito, outras não é bem isso não, mas vamos citar. Ele chama isso aqui de frequência da paciência, que ajuda a pessoa a fazer uma pausa para reflexão de vez em quando e deixar ir suas expectativas. Ele colocou esse holograma aqui, realmente muito bonito. O outro holograma, possibilidades são infinitas se você realmente acredita que será capaz de transformar seus sonhos em realidade. Imagine que você já tem tudo que deseja e se abra para as possibilidades que venham a ser apresentadas. Vamos ver mais algum. Esse aqui eu achei lindíssimo. Olha só, lindíssimo, né? E amanhã nós vamos trabalhar com isso aqui na hora da cura, tá? Ele chama de frequência da paixão. Bem,
Ajuda você a entrar em contato com o seu poder de criação. Aí eu concordo. Mostra que você pode conseguir qualquer coisa se seguir aquilo que lhe traz amor, paixão na sua vida. Seria um estágio de consciência de que você pode criar a realidade, né? Vejam esse. É uma frequência de cura. A frequência de cura ajuda a curar a si mesmo em primeiro lugar e em seguida, como uma ondulação, como uma pedra jogada na água, ajudar os outros a se curarem também. Ou seja, à medida do momento que eu ancoro essa frequência, eu também posso ajudar os outros, certo? A curar os demais. Esse é um holograma de cura. Tá? Amanhã nós vamos utilizar ele. Isso aqui também vai ser utilizado. É chamado frequência de iluminação. Mostra que você é um ser de luz. Você é a personificação de força e divindade. Bem, nós sabemos disso. A questão é, e a experiência real já temos? Estamos caminhando para ela. Por que isso é real? É real porque nós somos feitos à imagem de Deus. Olha. Não somos isso? Diz que o grande fim da ilusão é quando você entende que você já é o que está buscando. Entenderam isso? Os mestres falam isso. Quando você finalmente entende que você já é o que está buscando, você acordou. Você terminou a sua busca. Acabou. Aliás, você percebe que nunca houve busca. A partir daí, né? É muito difícil, porque são conceitos tão simples, mas tão complexos para a mente absorver, e não é a mente que traduz isso, é o sentimento da alma que percebe que isso é verdadeiro. Então esse tipo de holograma facilita a imersão no seu eu real. Frequência de iluminação. Vamos lá o outro. Isso aqui é a frequência da lembrança. Ajuda a lembrar que você já tem dentro de si todo o poder que precisa. E temos, gente. Nós temos o poder divino para atuar através de nós. Para alcançarmos nossos objetivos, quaisquer que eles sejam. Hoje eu vou entrar nesse assunto mais profundamente. Ainda não tinha feito como eu vou fazer hoje. Ou amanhã cedo, se não houvermos tempo hábil, tá? Vou falar disso. Frequência do silêncio. Olha o holograma que leva a isso. Inspira você a ocasionalmente experimentar o silêncio, a tranquilidade dentro de si mesmo. Swami Sivananda, né, o grande mestre Swami Sivananda, ele falava, né? O silêncio é Deus. No satsang ele veio aqui, foi uma luta emocional para mim, desabar em lágrimas com ele aqui, viu? Eu admirava o Swami Sivananda desde que eu tinha uns 18 anos. Eu li um livro dele, chamava-se assim, O Poder do Pensamento pelo Yoga, que ele escreveu, né? Aquilo era um livro de cabeceira. Eu levava na universidade, colocava dentro dos livros, lia. Achei aquilo fantástico, o pensamento dele, porque ele era muito humilde, Swami Sivananda. Aí um dia ele veio e se manifestou aqui, aí foi uma luta. E uma hora ele falou assim, o silêncio é Deus. Nossa, aí você percebe que aquilo tudo é real, que tudo que ele falou era verdadeiro, realmente. Então, isso aqui é para levar-nos à frequência desse silêncio. Vamos lá. Sincronicidade. Olha que holograma lindíssimo. Abre os olhos para os sinais que vêm em seu caminho para que você possa fazer escolhas de forma conscientes ou alterá-los se você desejar. Mais um aqui. A frequência do amor. O amor divino é incondicional, não é mesmo? Ele é incondicional. E o nosso? Bem, o nosso depende. O nosso ainda não é incondicional, não. Dizem que o amor mais próximo do amor divino é o amor de uma mãe, né? Eu tenho certeza que o amor de mãe é um amor incondicional. Isso aí não tem nem como contestar. É muito próximo do amor divino. A frequência do amor incondicional ajuda, em primeiro lugar, o desenvolvimento do amor incondicional por você mesmo, antes de ir procurá-lo em outros. Quer dizer, você reconhece que você já é esse sentimento, em vez de buscar o reconhecimento nos outros. É mais ou menos essa a ideia. Vocês viram que eles estão tratando o campo emocional da pessoa, né? Com esses hologramas. Frequência de comutação ajuda a acelerar o processo de alternar entre o mundo externo e a sua experiência interior. Muita gente tem dificuldade, vive tanto para o mundo externo, para a correria do dia a dia, que não consegue se interiorizar, não consegue. A pessoa fala assim, mas eu tento, eu fecho os olhos, eu sento, mas eu não consigo, não dura 2 minutos, eu já quero correr para alguma coisa, eu fico ansioso. Então não desista de fazer isso todo dia. Uma hora as coisas acontecem. Esse holograma é para ajudar a alternar a frequência do mundo externo para a experiência interior. Entenderam? Seria isso aí. Olha esse aqui, lindíssimo. Lindíssimo. É um mais belo que o outro, né? Frequência do equilíbrio. Ajuda você a reconhecer a si mesmo os seus talentos, os seus dons divinos, que todos temos, todos nós possuímos. Essa aqui é a frequência da consciência crística, é importante isso.
Ajuda você a entrar em contato com o poder divino, de criatividade que está oculto dentro de você. A frequência de contato permite que você sinta que todas as portas para a sua fonte interna se abrem quando você se entrega. Mas será que é isso então? Falta entrega da minha parte? É. A maioria de nós não fez essa entrega à divindade. A nossa vontade prevalece acima da dele ainda. Nós até podemos falar que confiamos em Deus. Não, eu confio totalmente, mas chega no extremo, naquela prova que você não quer passar, e você entra em desespero. Prova que você não se entregou ainda. Por isso que é difícil para nós essa transição para esse aspecto da divindade. É o momento da prova mais difícil. É ali que você acha que você está só, que você está desamparado, e você não está, mas você acredita nisso. Entenderam? Esse tipo de holograma, ele faz com que você aprenda a se entregar e a perceber que tudo flui a partir daí. Tudo flui a partir daí. Frequência da criação, aumente sua capacidade de criar, de modo que você tenha mais inspiração para manifestar exatamente o que você quer. Frequência do perdão, importante, ajuda você a reconhecer sua força, a perdoar a si mesmo ao invés de pré-julgar. A maior dificuldade do perdão é em relação a nós mesmos. Ainda hoje de manhã estavam comentando isso numa reunião com as senhoras ali, né? CRC. A questão do perdão é difícil, né? É muito difícil. E uma das mães falou assim, mas eu até perdoo o que os outros fizeram contra mim, mas eu não consigo me perdoar pelas minhas atitudes. E realmente, o auto-perdão é sempre muito difícil para nós. Muito difícil. E é o que mais nos liberta, né? É o auto-perdão. Sim. Jordan B. Peterson tem um livro chamado Forma do Pensamento. Forma do Pensamento, isso, é um deles. Você poderia considerar isso como se fosse forma do pensamento? Não, nesse caso não. Isso aqui... Seria sancionado, você acha que não? Não, a forma pensamento é uma imagem mental. Isso aqui é um aparato tecnológico. É a forma do pensamento que ele representa lá, lembra os hologramas, eu entendo. O holograma, Paulo, seria, vamos supor, como que eu vou te dizer? Você está projetando uma imagem virtual, certo? Você está projetando uma imagem virtual ali. Isso aí, ele tem uma fonte, mas essa fonte não nasce só da mente do ser ascensionado, ela usa tecnologia. Tecnologia para se reproduzir ali. Ela tem uma estrutura que não é só uma imagem virtual, compreendeu? Mas não está errado. Existem as formas de pensamento que podem criar isso, com certeza. Pode criar holograma, sim. Então ele quer se projetar aqui, por exemplo. Ele cria uma forma de pensamento para se projetar aqui. Ou ele usa um instrumento tecnológico do espaço para se projetar aqui. Ele não está aqui, mas ele consegue se projetar para cá. Viu? Isso aqui eles criaram para a cura emocional da gente, os arturianos. Olha aqui, eles entenderam que as nossas doenças, a maioria delas tem fundo emocional. A falta do reconhecimento do próprio eu verdadeiro. Então isso gerou muita doença, muita distorção na nossa vida. E eles trabalham o problema na raiz, que é a causa das doenças e desarmonias do ser humano. Frequência de iluminação mostra que você é um ser de luz. Você é a personificação da força e da divindade. Embora muita gente ache que isso é muita presunção, é uma verdade incontestável, que nós vamos ter que, em algum momento, desvelá-la na experiência da nossa divindade. Não tem jeito. Nós estamos caminhando para isso. A frequência da liberdade, vejam lá, ajuda a libertar-se do sentimento de vergonha, daquilo que o impede de ser completo. E você será uma pessoa completa, e nós somos, essencialmente somos. Quando eu falar agora em seguida de um assunto que eu não tinha falado ainda, vocês vão entender melhor o que é dizer que você é um ser completo. Bem, vamos lá. Intuição, isso é para trabalhar a intuição. Ajuda a confiar em seus sentimentos, de modo que você possa fazer escolhas importantes. Não por medo, mas com confiança. É a intuição que dá a certeza do que tem que ser feito. Ajuda a desenvolver a intuição. Tá, vamos ver se está acabando aqui. É muita coisa que eu coloquei, né? Frequência da alegria, ajuda a aproximar as lições da vida de uma forma alegre, permitindo assim uma transição mais suave. O que a vida é? Bom, a vida é uma sucessão de ciclos que começam e terminam, não é mesmo? Nós nem sempre aceitamos, né? Nós queremos que tudo fique exatamente como nós queremos a vida toda, mas não vai ser assim. Quando você aprende isso, a transição com alegria acontece. Bom, eu estou passando um ciclo que está terminando, daqui a pouco começa algo melhor. Então você passa
É essa transição que é sofrida para nós. E muitos adoecem nas mudanças. Na hora que os ciclos mudam, as pessoas adoecem. Entram em depressão, tentam suicídio, não suportam. É a fase mais difícil. Mas todos nós passamos por mudança de ciclo. É inevitável isso. Até que chega a última mudança, né? A mudança de plano. E essa geralmente é a mais difícil, porque nós vamos entrar noutra crise de aceitar o fato de que a vida do corpo acabou. E continua espiritualmente. A crise final, né? Muito bem. Alguém quer falar algo? Acho que levantou a mão. Não. Isso aqui é para isso. É para você ter alegria, aprender as lições e passar de forma alegre, tranquila os ciclos da existência. Até isso eles criaram. Bom, vamos lá. Perspectiva ajuda a reorientar contratempos por olhar as coisas de modo diferente. Algumas interpretações são muito superficiais do holograma, né? Mas citamos. Bom, vamos lá. Cuidar do tempo de Deus. Em relação aos hologramas arturianos, alguém quer comentar algo? Fazer alguma pergunta? Pois não. Onde pode achar essas imagens? Isso aqui tem muito na internet. Tem muito, mas eu vou deixar isso aqui no material em PDF para vocês, tá? A gente pode usar isso aí no dia a dia? Pode. Você falou, eu posso usar um dia um dia outro? Pode. Pega 21 Não. dias um, depois 20. Você que sabe, quanto mais a sua intuição, eu preciso trabalhar esse aspecto aqui. Eu vou usar isso diariamente. Posso usar todos os dias. Já pegar esse de manhã ou à noite? Sim, porque aí de manhã é o começo, né? A meditação da manhã, de noite você vai adormecer. Os efeitos da vibração vai com você durante o sono. A maior parte dos tratamentos desse tipo são feitos durante o sono. Você adormece com aquela visualização, você pede o tratamento e durante a noite, em corpo espiritual desdobrado, você é tratado. É mais fácil. Para eles é mais fácil. Ao passo que quando você está na correria do dia a dia, você não se aquieta. Fica difícil para eles trabalharem com energias com você, porque você não se aquieta. A maioria das pessoas não para durante o dia. Muito dificilmente, né? Então, agora à noite, todos repousam. E é o momento que, a seu pedido, eles vão tratá-lo. Tá? Seria correto a gente entender esses hologramas como uma versão 2.0 das mandalas, que eram das no Tibete, no Egito, sim, mesma coisa. Por mais que a gente não identificasse, mas que eram arquétipos. Arquétipos, os hologramas do espaço manifestados. Os tibetanos fizeram coisas fantásticas com mandalas. Até hoje eles fazem. Na realidade é uma coisa que está no universo, plasmada aqui na matéria. Quer ver outro tipo de holograma? Trabalho de holograma? Os pontos de Umbanda, nos terreiros de Umbanda. São ligações que as entidades que estão no astral. A projeção deles está ali. É feito aqui, cria uma matriz no astral. Como se aquele desenho se projetasse no astral. Entendeu? Aquele símbolo tem significado. É uma conexão com determinada entidade espiritual. Com uma falange, um grupo onde ele pertence. Entendeu? Mas sim, é um holograma. Os pontos riscados na Umbanda, nos terreiros, são hologramas. Entenderam? Mais alguém? Por isso que eu tenho falado para as pessoas desde o começo que tenham mente aberta para a espiritualidade. Tenham mente aberta. Se você não tem mente aberta, você já travou o processo do conhecimento. Já travou. Você tem que ouvir. Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, dizia o seguinte: tudo examinai, mas retenha somente o bem. Ora, tudo examinai, estude tudo, aprenda o que puder, mas você vai reter somente o que é bom. Pronto, qual é o problema? Eu acho interessante que as pessoas defendem coisas que o Evangelho já nos ensina a fazer. Tudo examinai, lê tudo, estuda o que puder e retém o que é bom para você. Né? Alimentação. Manter uma dieta saudável e equilibrada, beber muita água pura e fresca, incluir abundância de frutas e vegetais frescos. Isso é para cuidar do corpo físico, que é o templo de Deus. Ou não é? É o templo de Deus. Deus está aqui nesse templo. E nós temos que cuidar do templo dele. Certo? Jejuns e dietas de purificação. Ajuda, só não exagere. Tá? O que eu sugiro? Jejuns intermitentes, conforme a sua estrutura física. Você pode fazer jejuns de 12 em 12 horas, de 14, 16 horas, ou uma vez na semana, 24 horas. Vai limpar toxinas do corpo, é fantástico. É terapêutico, mas cuidado com os exageros. E eu recomendaria orientação médica em muitos casos, para fazer jejum.
Exercício equilibrado, nada de excesso, não precisa tanto excesso. Estávamos falando aqui nas aulas de segunda-feira, que o Paulo está fazendo conosco, sobre o paralelo entre as academias ginásticas extenuantes com a ginástica com o Tai Chi Chuan, né, as práticas do Tai Chi Chuan e Yoga. Foi provado pela ciência que o Yoga e o Tai Chi Chuan têm mais benefício do que a própria atividade física rigorosa, né, de impacto. Interessante isso, eu também me surpreendi. A ciência provando que aquelas práticas antigas do Oriente é mais eficiente para a saúde física do que a ginástica de impacto. Eu não sabia disso. E eu ia nos médicos, cardiologistas, o médico falava assim, o senhor faz algum exercício? Eu falei, é o caminho. O senhor faz academia? Eu não faço, eu faço yoga. O cardiologista usava assim para mim, yoga? Yoga é bom, mas o senhor tem que fazer ginástica de impacto. Falei, mas depois, que tipo? Aí um dia ele me perguntou assim para mim, mas que tipo de yoga que o senhor faz? Eu estou curioso, porque os seus exames do senhor estão muito bons. Tem alguma coisa, ele queria aprender alguma coisa. Não, doutor, eu vou passar para o senhor alguns livros de yoga. Ele olhou os exames e falou, mas o senhor só faz yoga? Eu falei, só faço yoga. Não faz academia? Não, não faço. E caminho, mas não corro. Eu só caminho e faço yoga. O médico surpreendeu. Um dia eu presenteei ele com material de yoga, né? Mas não vi mais, faz tempo que eu não vejo médico, cardiologista. Hã? Não, ele não morreu na academia. Eu conheci um médico que era extremamente ligado à espiritualidade. Ele fazia várias coisas nessa área, eu achei interessante, muito, era bem diferente desse caso. Bem, exercício equilibrado, portanto, yoga e alongamento. Hoje tem várias práticas que facilitam, não é nada de impacto, é bom ter fortalecer a musculatura, eu concordo que seja, agora você não pode exagerar, é isso que nós estamos falando. Exercício de Hatha Yoga e alongamento é um dos segredos de uma saúde perfeita, é manter a coluna vertebral flexível, tá certo? Temos 3 médicos aqui, tá certo? Coluna vertebral flexível ajuda a manter a saúde? Concordam ou discordam? Tem um aspecto da energia, né? Também, né? Ali estão os chakras, né? Quando você alonga a coluna, você abre os chakras. Vocês sabem disso? Eles abrem. Então, quando eles nem sempre estão abertos, eles ficam muitas vezes fechados. Quando você abre, a energia vital flui mais para aquele centro. Isso é mais saúde. Você estimula a energia circular no corpo, quando você alonga a coluna vertebral. Existem práticas de Hatha Yoga, como Mahamudra e outras, que você estica a coluna sem forçar. Quando você fica 5 minutos, mais ou menos, com a coluna naquela postura, você sai dali e parece que todo o corpo está energizado. É impressionante. E é coisa muito simples de fazer. Honrar a si mesmo. Respeito aos limites do corpo. Isso também é cuidado com a saúde. Sono, repouso, atividade física, trabalho profissional. Respeito o limite do corpo. Contato com a natureza, fundamental. Tem que ter contato com a natureza. Tem que tomar banhos de sol, tem que tomar contato com regiões de matas, praças. Campo Grande tem muita coisa bonita por aí, acessível para você ir. Não é tão difícil assim. Conservar a sua energia vital. Isso é importante, né? Também. Bem, ancoragem da espiritualidade na vida diária. Vamos ver. Aqui já são conceitos mais que nós achamos importantes colocar nessa fase. É preciso manter equilíbrio na vida diária. Bom, honestidade consciente, importante. Você não pode ser uma pessoa que trabalha com esse tipo de trabalho, com energias desse nível, mantendo incoerência de comportamento na vida. Não dá certo. Não adianta agir de forma incorreta. Essa coerência, muitas pessoas querem espiritualidade, anseiam grandes conhecimentos, tal, mas a vida delas não é coerente. Empenhe em realizar o melhor sempre. Sim, Paramahansa Yogananda dizia o seguinte: trabalhe e sirva a Deus o tempo inteiro. O seu trabalho é dele, faça a parte que te cabe e dedique tudo a ele. Os frutos das realizações são de Deus. É muito difícil isso, né? Porque nosso ego é muito interessado nos resultados. Nós gostamos de ser aplaudidos, reconhecidos, mas todo o trabalho é feito por ele, não é por nós. A gente tem a ilusão de que está fazendo algo, mas na verdade é Deus que atua através do homem o tempo inteiro. Meditação em silêncio. É importante meditar? É importante. Períodos longos? Não. Eu não recomendo períodos longos. A maioria das pessoas não tem tempo para isso.
E não consegue, não consegue. O que eu recomendo? 10 minutos, 15 minutos no máximo, 2 vezes por dia. De manhã bem cedo, acorda mais cedo, à noite antes de dormir, faça mais 10 a 15 minutos de meditação. Se você não consegue meditar, fique em silêncio. Desliga os aparelhos, desliga o celular, desliga aparelhos de televisão, sons, fique em silêncio. Uma das práticas que acalma a mente, que é simples de fazer, é você ouvir os sons distantes. Fecha os olhos, presta atenção na respiração e tenta perceber os sons bem distantes de onde você está. Entenderam? Ruído de carros, de árvores, do vento. Tenta fazer isso, 10 minutos. Vocês vão ver o quanto isso acalma a mente. Acalma. E é tão simples de fazer, né, gente? Não tem segredo, não precisa você fazer tanta coisa. Começa assim, comece dessa maneira, a meditação. Medite mais e leia menos. Bom, aqui muita gente vai discordar de mim. Não, mas tem que ler mais, tem que estudar muito. Não, na verdade não é. Ele está se referindo à espiritualidade. Nós precisamos meditar mais no sentido de que você precisa ter mais contato com seus níveis de consciência interiores, com Deus. Ler menos e vivenciar mais a experiência. Silêncio. Bom, já falamos tanto sobre silêncio, não dá nem para comentar mais a importância dele, né? Fundamental. Cultivar o equilíbrio entre falar e silenciar. Tem momentos que você tem que ficar calado e cultivar o silêncio interno. E muitas vezes você precisa falar, mas falar de forma que você está construindo a paz e não a discórdia, a desarmonia, né? Então são coisas que vocês vão falar, bom, mas isso é óbvio que você está falando aí. É óbvio, mas a questão é, nós fazemos? Essa é a pergunta. Nós fazemos isso? Isso é ancorar a espiritualidade na vida diária. Vocês acharam que era ancorar as energias dos mestres ascensionados, né? Não é nada disso. Até que não é difícil isso. O problema é ter essas atitudes aí. Outras coisas importantes. Aí entra algumas meditações específicas. Essa é antiga, meditação Soham. So significa eu. Han, sou. Eu sou. Você está falando Deus, citando Deus. Eu sou. O Soham é bem simples de fazer. Sai Baba recomendava, Yogananda recomendava. É antigo esse processo. É simples. Você respira por algumas vezes, umas 10 vezes, e depois você começa a prestar atenção na respiração. Quando você inspirar, naturalmente, sem forçar, você mentaliza o som. So, so, so. E a hora que exalar, Han, so, Han. É como o som da respiração, ó. Você está afirmando Deus até na respiração e não percebe. Toda vez que você inala, você está dizendo eu. Toda vez que você exala, você está dizendo sou. Eu sou. Eu sou. Quer dizer, eu sou Deus. Entendeu? O Soham é assim. O que acontece? A ideia é que fica uma pausa entre a inalação e a exalação. Você chega um momento que você não sente necessidade de inspirar mais. Fica uma pausa longa. Aí é que é a beleza da prática. Os mestres falam o seguinte, quando essa pausa existe, você é Ele. Você é Deus. Você é o ser. Entenderam? Façam a prática. Hã? Outros falam que é o ponto zero, né? Essa pausa que fica, naturalmente, é a consciência divina na respiração. O aterramento das energias, isso é importante fazer também. Quando você começa a trabalhar com muitos raios e energias, você de vez em quando, gente, tem que sair descalço, andar na areia, pisar na grama, no solo, não no concreto, no piso, no solo, para aterrar energias, porque até o excesso de energia não faz bem. Tá? Assentamento de energia espiritual, fazer tudo isso circular no ambiente que te cerca. Trabalho, ambiente de sofrimento, família, no dia a dia, fazer a energia circular. É difícil? É difícil criar o hábito. Quando você aprende a trabalhar isso durante alguns meses, você aprende a fazer em qualquer lugar. A sua mente está sempre em conexão com essas energias. Então você desfaz situações, você trabalha pessoas doentes, pessoas em desarmonia no ambiente familiar, você vai trabalhar com energias para ajudar essas pessoas. Entenderam? Afirmações e visualizações diárias, isso é importante, a afirmação tem um poder tremendo, né? Você vai criar novas configurações no cérebro. Quando você trabalha afirmações constantes,
e sente o efeito da afirmação, que você está afirmando, você está consciente do que você está falando, você vai criando novas configurações no cérebro, de informações que vão mudar hábitos arraigados em você, vai mudar. Essa é a chave da transformação. E visualizações também, né? Usar o sono para trabalho espiritual, sim, é importante, mas para isso você tem que se preparar. Você tem que dormir e se entregar ao trabalho. Eu estou indo para o trabalho, eu quero que eu seja útil durante o sono. Né? São coisas assim. Tem mais. Trabalhando com arquétipos. Nós já falamos sobre arquétipos, né? O que é arquétipo? Arquétipo significa um modelo. Modelo de perfeição. Quais são os arquétipos que nós temos? Arquétipo crístico, arquétipo de Buda, búdico, arquétipo búdico-crístico, os dois aspectos. É como se você estivesse ancorando o modelo de perfeição do Cristo e de Buda na sua vida, trazendo aquele modo de ser para a sua vida. Pensar, sentir e agir. Você está ancorando esse modo de agir na sua consciência. Então você pede em meditação para que os mestres ancorem o arquétipo crístico na sua consciência. Tá? É algo profundo isso aí. Vai mudar? Vai mudar você? Vai mudar muito você. Ao longo do tempo, você vai perceber mudanças muito grandes. Mantra, som e luz. Cantar o Om. Bom, aí é coisa dos hindus, dos yogis, né? O Om, tibetanos, é o som da vibração cósmica no universo. Ele purifica o ambiente, ele acalma o emocional da pessoa. Mesmo que você não entoie, você pode ouvir. Você pode ouvir esse som no seu dia a dia. Repetir nomes de Deus através de mantras também é importante. Usar frequência de luz e som, já falamos. Então, quando Paulo fala que não sou mais eu, é Cristo que vive em mim, ele está ancorando, praticamente ancoragem. Ancoragem crística, sim. Mas ali não era só afirmação, não. Não era só afirmação. Ali ele estava tendo uma experiência que já era real nele. Né? É diferente. Bom, a comunicação com o eu superior também é importante começarmos a trabalhar com seriedade. Já falamos hoje no início da tarde sobre o que é essa comunicação com o eu superior. É a nossa versão melhor. E eu citei alguns exemplos para mostrar para vocês que a maioria das pessoas tem acesso ao eu superior. E em muitos momentos durante o dia, a vida, elas vivem na consciência do eu superior. E todos têm que prestar mais atenção e perceber quando ocorre essa transição do eu personalidade para o eu superior. Isso é comum nas pessoas que estão buscando crescimento espiritual. Muito bem. A manifestação da realidade, eu vou tocar nesse assunto amanhã. Eu vou dar uma passagem para encerrar aqui agora, os próximos 10 minutos, vamos encerrar. E aí eu vou voltar nisso amanhã com mais calma, tá? Isso aqui seria a sadhana. A sadhana significa uma disciplina espiritual. São práticas que ajudam você no seu crescimento espiritual. Por isso que eu coloquei o nome do livro, Série Sadhanas. Essa parte aqui são coisas que eu sugeri, que eu pratico, eu coloquei no livro também. São práticas diárias, semanais, para ajudar o seu crescimento espiritual. Vou citar amanhã também no final de tudo para vocês. Vou deixar por último isso aqui. Isso aqui seria um roteiro de curas, de prática de cura dimensional, que estão no livro, que você pode fazer durante o dia, durante a semana. Alguma coisa ali é semanal, olha lá. Limpeza do canal central, semanal. Ancoragem de raios cósmicos, não precisa ter os 49, você vai escolhendo ali, diariamente você faz trabalho com um daqueles raios, e aí vai. Infusões de amor, uma vez na semana, trabalha com os raios de amor, infusões de amor. Contato com os mestres estelares, eu coloquei lá, sempre, pelo resto da vida. Contato com os mestres ascensionados é sempre pelo resto da encarnação. Não pare mais de fazer contato com eles. Uso de Merkabah e holograma, toda semana, pega um daqueles, vai trabalhando. Trabalhe com energia crística, sempre e pelo resto da vida. Trabalhar com energia crística. Não pare mais. Ah, eu esqueci, põe um alerta no celular. Você tem que trabalhar com as energias crísticas. Parece que eu estou brincando, mas isso é muito importante, é sério demais. Bom, isso aqui eu vou pular. Vamos deixar para amanhã a manifestação da realidade. Essa aqui são práticas que também nós vamos trabalhar amanhã, tá? Como é feita as infusões de amor para expandir o cardíaco, o centro cardíaco.
Abertura dos níveis do coração, vou falar amanhã, energias da Mãe Divina, e aí as ativações de pacotes de luz e informação. O que eu queria tocar no assunto inicialmente seria isso aqui, que eu julgo hoje mais importante agora. É importante quem trabalha com cura e dedica-se ao semelhante aprender a ter ações abnegadas. Abnegação, abnegar-se. É como dizer, negar-se a si mesmo para servir. Existem 3 atitudes que os mestres falam que são fundamentais para você ter ações abnegadas. Primeiro, eles definem a quietude. O que é quietude nesse ato de servir? É a ação desinteressada, que não visa gratidão e reconhecimento, e nem sequer ser notado, sem necessidade de demonstrar o que está fazendo. Quando você faz isso, você está em quietude. Entenderam? Na visão deles. E o silêncio? O silêncio é um estado interno em que não há crítica. Não há crítica, não há desejos, nem cobrança, nem interferência, porque muitas vezes você está ajudando alguém que quer interferir. Você está cobrando que o outro entenda o que você está fazendo. Isso não é a ação abnegada. São 3 fatores para a ação abnegada. Então o silêncio já é um estado interno em que você não critica, você não tem desejo de mudar as coisas de ninguém, e nem faz cobrança, nem interferência. Aí vem a solidão, que seria mais a solitude, né? Que seria o termo ideal. É a consequência do silêncio, de uma ação desinteressada, um estado de unidade com tudo. Estável, você fica estável nos níveis superiores de consciência. Aí você está em consciência com Deus. O verdadeiro curador atua à distância. Ele atua à distância. Silenciosamente, sem artifícios. Vejam, mentais ou intenção dirigida ao paciente. Ele está totalmente desprendido. Ele deixa que a energia venha, flua e chegue a quem precisa dele. Na cura, todo o seu ser está absorvido na luz, nada mais. Isso é importantíssimo, eu achei isso aqui fundamental, citar a vocês nessa fase de estudos aqui de cura. Então isso aí é uma ação abnegada? É uma ação abnegada. É o conjunto de 3 estágios, da quietude, do silêncio e a solidão, onde você está estável internamente na consciência com Deus. Nesse nível, você atua à distância. Não há mais limites para você atuar, porque não é mais você. É a força divina que está trabalhando, e ela trabalha em silêncio. Ninguém ali está para ser notado, chamar atenção, ninguém está esperando resultados, nada. E é aí que acontece a cura verdadeira. Tá certo? Compreenderam o que eu estou passando aqui, ou alguém quer comentar isso? Beleza? Vai ficar no material para vocês isso aqui. Tá? Então são práticas importantes, olha. Vamos lá. Agora o Mestre Moria. Vamos falar um pouquinho com o Mestre Moria. Esse aqui é uma imagem mediúnica dele. Tá? O Mestre Moria é um dos grandes seres aí que trabalha muito na área de cura planeta Terra ou vão reencarnar. Estão ali trabalhando junto com ele. Inclusive um deles muito conhecido na Igreja Católica, que desencarnou há muitos anos, aí, o Padre Pio, conhecido como São Padre Pio, que era um grande médium de cura, né? O Padre Pio era baixinho assim. A história do Padre Pio é lindíssima. É um dos grandes trabalhadores do Ier Moria, trabalha junto com o Mestre Moria. Mas ele não tem esse nome de Padre Pio lá, não, é outro nome. Tá? Então está no centro de Aurora, trabalhando com curas. Ele e outros grandes médiuns que passaram pela história das curas, instrumentos de cura espiritual, estão ligados à falange de Moria. Vamos ver o que ele fala rapidamente? Tem pouco tempo para poder. Então vamos lá. Práticas importantes aqui. Vamos refletir sobre o que ele nos recomenda. Mas o material vai ficar com vocês. Ele fala assim, em relação ao curador: deve retirar os muitos véus que o separam da realidade. A essência é como o ar que tudo penetra, sem se fazer notar, a essência divina. É como o ar que tudo penetra, sem se fazer notar. E que o homem um dia terá de reconhecer, sempre presente. É preciso desapegar-se de tudo, inclusive de si mesmo, para encontrar o infinito. É necessária a serenidade, estado de pureza, refletor sem o qual a vida torna-se uma imagem distorcida do sagrado.
Um ser espelho. O que é ser espelho? Ser espelho é quando você se torna um refletor da energia cósmica para a cura do seu semelhante. Um ser espelho, tornando-se completamente disponível para servir, completamente disponível para servir. Esvazia-se de tudo e deixa-se estar na luz inalterável. Pois sua colaboração é manter esse estado, permanecendo como a superfície de um lago sereno. Então ele reflete a energia universal. Quando a decisão é firmada, a entrega ao poder divino, o passado não mais atrai o peregrino. Mesmo que enevoantes lembranças dele se acerquem. Não se deixe iludir. Seus passos são firmes, sua fé inabalável, sua respiração é profunda, pois o alento do cosmos o sustenta. Olha aí. Nada pede para si. Nada pede para si. Nada espera da vida. Apenas segue cumprindo o que do alto lhe é indicado no silêncio. Vejam, o que do alto é mostrado no silêncio, o que nós temos que fazer. As informações a respeito de processos internos devem ser recobertas de véus. Aquela necessidade de mostrar que você está vivenciando isso ou aquilo. Ele fala que isso não é necessário. Para que sirvam dentro da lei da economia somente aos que dela verdadeiramente necessitam. Pessoas que precisam desse tipo de orientação. É preciso que o eu consciente, esse que está falando e esse que está ouvindo, que é o eu consciente, e os corpos externos do ser se rendam à luz interna, se entreguem à luz interna. E por ela se deixem envolver. Entenderam o que ele quer dizer? Quem tem que comandar são os nossos níveis divinos, não o eu externo. O personagem que está falando aqui. Não é o personagem que está ouvindo aí sentado. É esse nível interno que precisa ser acessado. É ele que tem que agir, não somos nós. Então isso aqui é um mestre ascensionado falando, né? Nesse processo está incluída a transcendência do livre-arbítrio. Agora pegou, hein? O livre-arbítrio pode ser transcendido, em algum momento ele vai ser. Quando? Quando você finalmente entender que a sua vontade é a vontade dele, não é sua. A gente tem a ilusão de que está fazendo as coisas separadamente de Deus. Nunca estivemos separados de Deus. Em algum momento você vai entender, é a vontade dele. Quer um exemplo? O Cristo. Eu só faço a vontade do Pai que está nos céus. Transcendência do livre-arbítrio. Para quem estranhou essa frase, ele transcendeu o livre-arbítrio. E nós ainda achamos que precisamos fazer do nosso jeito, o tempo inteiro. Eu entendo que é confuso, polêmico a frase del Moria, mas é isso que em algum momento vai acontecer conosco. Então ele diz assim, nesse processo de autoentrega, está incluída a transcendência do livre-arbítrio, premissa para que a cura e a iniciação possam acontecer. Enquanto no ser prevalece aspectos da personalidade, eles ofuscam o brilho da sua luz interior e impedem de ter clareza. Ou seja, o personagem está impedindo a ação divina no processo de cura. Compreenderam isso? Então, eu sei que a visão dos mestres, a linguagem deles é essa. Vocês estão vendo que é profundo isso. Só mais uma frase, eu vou terminar. Ele diz assim, silêncio interior. A vida de um servidor deve estar totalmente devotada aos desígnios evolutivos. O uso correto do tempo. Nem sempre usamos o tempo de forma correta. E Emmanuel, o Espírito Emmanuel, ele fala o seguinte, o tempo é o nosso aliado divino. O nosso aliado divino é o tempo. Mas nós temos que saber usá-lo, porque ele é o nosso grande aliado. Para a transformação, para servir, para sermos felizes. É o tempo. Então ele diz aqui, olha, a vida de um servidor, o uso correto do tempo, da palavra precisa. Portanto, deve ser por ele prontamente apreendido. E ele fala para encerrar hoje. Deixai a vossa bagagem. Eles vão estranhar. Guardai no silêncio o vosso tesouro. Amplo é o serviço prestado por um ser em quietude. Dá para entender isso?
Amplo é o serviço prestado por um ser em quietude. Porque no silêncio a ação divina acontece. Então amplo é o serviço. Mas não existe ali alguém dizendo eu fiz. Eu estou fazendo isso aqui acontecer. Não existe mais isso aí. Eu sei que é meio... Eu precisava trazer isso para vocês, porque eu penso que essas atitudes para trabalhar com curas, elas são fundamentais mais do que conhecer técnicas. Mais do que você conhecer como acessar esses níveis, contatos estelares. É mais importante que tudo isso que ele está falando aqui. Por isso eu disse para vocês, El Moria é aquele que te entrega a tocha da ascensão, mas ele dá os puxões de orelha. E ele tem que fazer isso mesmo, para que ninguém se envaideça do que na realidade vem fazendo há muito tempo. Temos que crescer. Gente, eu vou encerrar. Amanhã às 8 horas da manhã nós vamos fazer uma prece. Eu reinicio, vamos ter prática logo na metade da manhã. Tá? Nós vamos ter prática de cura aqui, usando essas terapias aí. Então vamos levar o nosso pensamento a Deus. Eu sei que cansou um pouco, mas é assim mesmo. Senhor, Senhor, nós te agradecemos e a toda a espiritualidade amiga que nos acompanhou nesta tarde de sábado, rogando as vossas bênçãos para o prosseguimento desse 28º workshop de cura multidimensional. Que possamos crescer no entendimento, na compreensão, na capacidade de servir verdadeiramente, com esse espírito de abnegação, de esquecimento de nós mesmos pela paz dos que nos cercam e nos buscam. Que tenhamos em Ti a presença infinita que nos conduza. Que a vossa paz nos acompanhe e que assim seja.